A paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa tarde. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal e que você possa se inscrever, deixar o seu like e também compartilhar com seus amigos. Eu sou a missionária Andréia Rodrigues e estamos aqui todas as manhãs com o devocional da manhã, à noite com a meditação da noite e semanalmente às quintas-feiras às 18 horas com o estudo do livro de Jó. Hoje então, meus irmãos, nós estaremos estudando o capítulo 16 e assim como a gente sempre faz, eu te convido a estar juntamente comigo fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para estudarmos a Tua palavra. Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas e que nessa hora o Senhor possa me usar como instrumento seu para transmitir a santa palavra do Senhor. Dai-nos entendimento do alto, paz, sabedoria, unção do alto, Pai, que o Senhor repreenda todo o mal, guarde a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria, que estamos aqui para mais um dia de estudo desse livro que tem trazido, eu creio, tanto ensinamento ao nosso coração, à nossa vida. E hoje, então, como a gente tem feito, nós estaremos estudando versículo a versículo, ou quando estiver tratando do mesmo tema, eu vou estar juntando os versículos, mas procurando explicá-los dentro desse mesmo contexto. E conforme eu também já falei, irmãos, eu sou uma serva do Senhor, estudiosa da palavra de Deus, mas não sou detentora do saber. Então, eu estou aqui na dependência do Espírito Santo de Deus e também na dependência dos estudos que fiz acerca desse livro. Então, hoje, aqui no capítulo 16, versículos 1 ao 5, eu vou ler juntamente com vocês para nós estarmos meditando. O título desse capítulo é Jó acusa seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Então respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Então, meus irmãos, aqui, se a gente for ler, quando a gente lê, aliás, todo o capítulo, nós vamos ver que esse capítulo é uma continuação do diálogo, que Jó já vinha mantendo com seus, entre aspas, amigos. E Jó aqui nesse capítulo, ele continua em busca de respostas, em busca de compreender o porquê dele estar passando por todo aquele sofrimento. E aí, aqui nesses versículos que a gente acabou de ler, nós vemos Jó falando para esses amigos: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ao invés deles o confortarem, mediante toda aquela dor de Jó, eles ficavam ali o acusando. Então, como bons conselheiros, eles teriam o quê? Que trazer uma palavra de consolo para Jó, e não palavras que viessem aumentar a aflição dele. Então, é por isso que ele falou consoladores molestos, um consolador que ficava ali o incomodando. Então, aqui Jó expressa a sua insatisfação
com aquelas palavras de seus amigos, que ao invés de confortá-lo, né, traziam era um aumento do seu sofrimento. E aí Jó fala aqui, olha, no versículo 5, que se fosse o contrário, né, que ele estaria os fortalecendo com as palavras dele, consolando eles e não trazendo mais dor, né? Aqui no versículo 5 ele falou: Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Então, é isso que quis dizer, né, aqui nesses primeiros 5 versículos. Agora, do versículo 6 ao 17, irmãos, é, é a mesma coisa, né? É o mesmo tema, vamos dizer assim. Então, eu vou ler para os irmãos e a gente vai abordando, né, o que está sendo falado. Versículo 6: Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me molestou, tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou e ele me perseguiu, rangeu os dentes contra mim. Aguço meu adversário os olhos contra mim. Abrem a boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com golpe sobre golpe, arremete contra mim como um valente. Cozi sobre a minha pele o cilício e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Então, irmãos, aqui a gente vê, né, Jó expressando a sua tristeza, né, em relação ali ao seu estado físico, né, e a tudo que ele já tinha passado. Então, ele afirma que mesmo que ele não fale sobre a sua dor, ela não diminui e que Deus o tem enfraquecido e ferido profundamente, né? Porque ele acreditava que tudo aquilo que ele estava passando era porque Deus estava permitindo. Então, ele falou, ele se sente como se Deus o tivesse deixado na mão dos ímpios, né? Se sente abandonado por Deus. E continua, então, expressando, né? Expressando o seu sofrimento, né? E aqui, então, a gente vê ele detalhando, né? O que ele sentia, o que ele pensava, né? Do porquê dele estar passando por aquilo tudo, né? Então, aqui até o versículo 17, que foi o que a gente acabou de ler, a gente vê isso, né? E aqui no 17, a gente vê também Jó dizendo assim: apesar de não haver violência nas minhas mãos. Então, ele tinha ciência, né, de que ele era um homem correto, um homem temente a Deus, né? Então ele podia afirmar isso, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração, né, irmãos? Então quer dizer, mas em momento algum a gente vê Jó blasfemando contra Deus, né? Ou ali se revoltado contra Deus. Não. O que a gente vê, né, até então, inclusive aqui nesse capítulo 16, é ele querendo entender o porquê daquilo tudo. E isso, irmãos, não é diferente na nossa vida. Muitas situações que ocorrem conosco já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com você, ou pode vir a acontecer, né, em meio a um grande sofrimento, né, a gente buscar entender o porquê daquilo tudo.
ainda que a gente não receba naquele momento a resposta de Deus. Pode ser que um dia ele resolva, né, nos falar, mas o que a gente tem que entender é que Deus tem um propósito, né, para tudo na nossa vida, assim como ele tinha na vida de Jó, né? A gente sabe, né, que Jó atravessou aquilo tudo, né, para provar, né, ali para Satanás, né, que Jó verdadeiramente era um homem correto, um homem temente a Deus, e depois ao final a gente vai ver, né, mais uma vez a vitória de Jó. Então, tudo na vida tem um propósito do Senhor, né? Se a gente é uma pessoa temente ao Senhor, que busca andar nos caminhos retos do Senhor, nós podemos ter essa certeza de que o Senhor está vendo tudo, Ele está vendo o seu sofrimento, Ele está vendo a sua dor, né? E na hora certa, tudo isso vai passar. Né, o que a gente também tem que pegar, né, como exemplo aqui nessa história de Jó é isso, que ainda que ele ficasse ali querendo entender, mas ele jamais blasfemou, ele jamais falou contra Deus, né? Então é isso que ele quis dizer aqui, irmãos, até então aqui nesse capítulo também. E agora, né, do versículo 18 ao 22, diz assim, olha: Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Né? Então, quando fala aqui, olha, nesse versículo 19, eis que também agora está a minha testemunha no céu, né? E o meu fiador nas alturas, né? Então, assim, os estudiosos, né, da palavra de Deus, né, eles entendem que pode ser, né, é uma alegoria jurídica mesmo, né, como se Jó estivesse falando sobre um advogado na terra, como também pode ser interpretado como uma profecia sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é o nosso advogado celestial. Aleluias, né? Então, não se não se bater um martelo dizendo que é isto, mas tem essas conjecturas, né, que Jó poderia estar falando, né? Ah, poderia ter então um advogado que advogasse a minha causa no céu, né? Ou então que fosse mesmo Deus o usando, né, para profetizar que um dia nós teríamos um advogado no céu. Então isso não foi definido, né, como uma certeza, mas são conjecturas. Aí aqui diz, olha, os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Né? Então, mais uma vez, aqui, né, pode-se também ser uma profecia, né, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que está ali ao lado de Deus Pai, né, podendo então defender as nossas causas, né? E aqui diz no versículo 22, porque decorridos poucos anos eu seguirei o caminho por onde não tornarei, né? Estava querendo dizer que ele iria partir desse mundo, né, irmãos? Então, irmãos, aqui nesse capítulo 16, o que a gente aprendeu, né, o que a gente entendeu foi que foi mais uma vez, né, uma expressão de experiência humana de sofrimento, né? Onde Jó então continua ali trazendo à tona, né, tudo aquilo que está angustiando ele, o seu sofrimento. Ele ainda veio detalhando mais, né, a forma que o seu corpo físico mesmo estava, que já estava tão magro, né, que com certeza, né, estava assustando, né? Mas aqui também a gente viu que Jó, ainda, né, que passasse por tudo isso, continuava fiel a Deus, né? Não amaldiçoou a Deus em momento algum, né? E vimos também que Jó continuava, né, falando ali para esses amigos que ao invés deles o estarem ajudando, eles estavam, entre aspas, era o atrapalhando, né, porque eles em todo o tempo ficavam o acusando ao invés de ajudá-lo, de dar-lhes uma palavra de conforto.
Então, ainda que tenha sido um capítulo que não trouxe assim muitas coisas diferentes daquelas que a gente já vinha estudando nos capítulos anteriores, mas eu creio que deu, né, para nós extrairmos para a nossa vida, irmãos, algo, né, da parte de Deus. Aqui, por exemplo, quando Jó fala, né, que se fosse ele, ao contrário, né, daqueles amigos, que ao invés dele estar ali os acusando, ele estaria era fortalecendo eles, né, com palavras, consolando eles com boas palavras, né, conforme disse aqui no versículo 5. Aprendemos também, né, que em meio ao sofrimento, Jó não blasfemou, né, contra Deus, continuou fiel, temente ao Senhor, conforme ele disse aqui também, né, no versículo 17, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração, né, ele estava passando por aquilo tudo, mas ele sempre, né, no caso, né, foi uma pessoa pura ali em relação, né, a sua oração para com Deus, né? Então, quer dizer, eu creio, irmãos, que deu para eu e você, né, a gente aprender mais um pouquinho aqui do livro de Jó. Pode deixar o seu comentário construtivo aí, nós estaremos aqui com o coração aberto para receber. E aí, se Deus quiser, na próxima semana nós damos continuidade aqui e iremos até o capítulo 42, se Deus quiser, né? Antes do ano findar, em nome de Jesus, nós teremos terminado aqui o estudo do livro de Jó. Se eu tivesse mais tempo, eu faria mais dias, mas por conta dos devocionais também, meus irmãos, não está me sobrando tempo, né? Hábil, né? Para estar trazendo mais de uma vez. Mas, se Deus quiser, a gente termina até o final do ano. Fiquem com Deus e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que o Senhor continue conosco, guardando a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.